O Jornal no Fato é mais que um veículo de comunicação. É o melhor da informação do interior do estado do Rio em cada edição, com uma linguagem informal e irreverente, uma diagramação moderna e uma distribuição gratuita e dirigida. Levamos até você a notícia sempre em primeira mão. Reportagens especiais, colunas, denúncias e matérias investigativas sempre pautadas no comprometimento com a verdade, porque essa é a nossa principal missão. No Fato, o melhor jornal da região. Olá, boa noite para você que mora em Macaé, na região dos Lagos, Baixada Litorânea, Norte ou Noroeste Fluminense. Antes da gente começar essa edição, eu te faço um convite para lá de especial. Visite as nossas redes sociais e deixe a sua sugestão de reportagem, pois aqui quem faz a notícia é sempre você. Então veja os destaques. Prova prática do Detran começa com confusão após examinadores mudarem a distância entre cones. Confusão generalizada foi hoje pela manhã no Parque da Cidade, em Macaé. 2 escolas foram alvo de vandalismo no bairro Lagomar. O caso foi registrado na Polícia Civil. Mãe tenta jogar filho de 10 anos da ponte na noite de ontem no centro de Campos. Ela foi presa em flagrante. Energia elétrica mais cara para o mês de outubro. Bandeira tarifária vermelha patamar 2 devido à falta de chuva e à seca. E no quadro Eleições 2024, você vai ver que a partir de amanhã, eleitores e mesários não poderão ser presos e detidos, com exceção de flagrantes. E ainda sobre eleições, desembargador de Rio das Ostras sepulta a esperança dos adversários, derrubando mais uma tentativa de impugnar o candidato a prefeito Carlos Augusto Baltazar. Segunda-feira, 30 de setembro de 2024, o RJ Interior começa agora. E a gente abre essa edição falando sobre uma confusão na manhã de hoje que envolveu alunos da autoescola com os examinadores do Detran de Macaé. Os alunos que realizaram a prova prática no Parque da Cidade alegaram que houve mudança no ato da prova, pois os examinadores mudaram a distância entre os cones. Os alunos treinaram de um jeito e com uma distância, e agora, para passar na prova, ficou bem mais difícil. A Polícia Militar foi acionada e dezenas de alunos procuraram a delegacia para fazer o registro de ocorrência. Ainda em Macaé, 2 escolas foram alvo de vandalismo no fim de semana. As instituições de ensino são Maria Angélica de Oliveira das Dores e Neuza Maria de Almeida. Elas foram invadidas e depredadas. As escolas ficam localizadas no bairro Lagomar. O caso foi registrado na Delegacia de Macaé e a Polícia Civil investiga o caso. Ainda não há informações do que tenha motivado o crime e nem pistas dos criminosos. Essas imagens foram registradas por funcionários das instituições que encaminharam os materiais para a delegacia. Difícil, né, gente? Uma escola, né, que deveria ser cuidada. Realmente é uma situação muito complicada. E depois do intervalo você vai ver: acidente envolvendo 2 carros deixa trânsito parcialmente interditado na Imbitiba, em Macaé. Mãe tenta jogar filho da ponte no centro de Campos. E mais, confusão generalizada durante campanha eleitoral do prefeito Fábio Pastel em São Pedro da Aldeia. Não sai daí que eu volto já. Sua jornada gastronômica começa aqui no Ozé Gastronomia. Explore nosso menu inspirador. Sinta a atmosfera acolhedora e deixe-nos guiar você por uma experiência inesquecível de sabor e satisfação. Drinks, vinhos, música ao vivo, espaço para festa e ainda oferecemos buffet interno e externo. Tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ah, garanta sua reserva para o Réveillon 2025.
As vagas são limitadas. Estamos te esperando. Todos os dias, das 10 horas à meia-noite. Avenida Atlântica, 2690, Cavaleiros, Macaé. Totalmente moderna, acolhedora, com os melhores equipamentos do mercado, ambiente climatizado, professores especializados e, claro, um visual incrível. Infinity Macaé. A vida agitada se encontra com o desejo de uma vida mais leve e equilibrada. Avenida Atlântica 478, Cavaleiros e Travessa Sana 158, Imbetiba. Telefones 22 2763 7530 e 22 2023 5140. Quando falamos em beleza e bem-estar, o Instituto InFashion sai na frente. Com profissionais qualificados em fisioterapia, nutrição estética e psicologia, oferecemos tratamentos e serviços essenciais à sua saúde. Tratamentos corporais de rejuvenescimento e clareamento de pele, drenagem linfática, ozonioterapia, pilates e método de emagrecimento, equipamentos modernos e atendimento diferenciado para alcançar o resultado que você deseja. Instituto InFashion, Rua Velho Campos, 346, Centro, Macaé. Telefone 22 2759 3872. Olá! Está procurando um look moderno e com muito estilo? Então vá agora na Izara. Você vai se surpreender com roupas de designers atuais, estilos, cores e tamanhos variados. Você, mulher moderna e conectada com o mundo fashion, visite a Izara e garanta, além da nova coleção verão, bolsas, sandálias, sapatilhas e acessórios que valorizam o seu visual. Avenida Rui Barbosa, 738, Loja 6, Centro, Macaé. Telefones 22 20 21 70 45. E 22 9 9200 0159. RJ Interior de volta e olha, um acidente envolvendo 2 veículos foi registrado no início da tarde desta segunda-feira, na Avenida Genor Caldas, no bairro Imbetiba, em Macaé. Com a força do impacto, um dos carros tombou parcialmente na via. O Corpo de Bombeiros não informou se houve pessoas feridas. As causas do acidente estão sendo apuradas. O trânsito ficou parcialmente interditado. E uma confusão generalizada foi registrada ontem no centro de São Pedro da Aldeia. O blogueiro Marcos Malatrajano e o secretário de governo de São Pedro da Aldeia, Luiz Fernando Gomes Júnior, agitou o final de um evento político na cidade. A confusão ocorreu após a caminhada do prefeito e candidato à reeleição, Fábio do Pastel, que não estava presente no momento do fato. Marcos Mala, conhecido pelas críticas ao governo, especificamente ao secretário Júnior, tem se envolvido em polêmicas públicas nos últimos 3 anos. Durante o evento, ele começou a questionar Júnior sobre processos judiciais que recebeu da coligação, o que resultou em um acirrado bate-boca entre os dois. A situação se intensificou quando os filhos de Júnior também se envolveram, resultando em agressões. Mala alegou que a violência foi gratuita e que a esposa dele também foi ferida durante o tumulto. Em nota, Júnior reconheceu que perdeu a calma e admitiu que a violência nunca é justificável. E ele relatou que a desavença com Mala acontece desde 2021, destacando ataques constantes que sofreu nas redes sociais. O secretário enfatizou que, embora tenha se deixado levar pelas provocações, a situação foi alimentada por uma campanha de difamação contra a família dele. E agora, mudando de assunto, uma outra confusão foi registrada na noite de ontem na ponte Barcelos Martins, que liga a região central de Campos com o subdistrito de Guarulhos. O motivo foi uma mulher que supostamente tentou jogar o filho no Rio Paraíba do Sul.
Testemunhas teriam impedido a situação. A polícia militar e o corpo de bombeiros foram acionados. E, de acordo com a PM, um menino de 10 anos estava bem assustado e se agarrou nas grades de proteção da ponte. Ainda segundo a polícia, a mulher, que parecia estar transtornada, foi levada para a delegacia de Guarus, onde a ocorrência é investigada. Ela teria se revoltado com o comportamento do filho e do pai da criança. Testemunhas relataram que no corpo do menino há algumas marcas de ferimentos. O Conselho Tutelar acompanha o caso. O rumo do garoto não foi revelado e a mãe da criança foi presa. Triste, né? Revoltante. E no próximo bloco você vai ver bandeira tarifária vermelha patamar 2 para o mês de outubro. E no quadro Eleições 2024, você vai ver que o desembargador de Rio das Ostras derruba mais uma tentativa de impugnar o candidato a prefeito Carlos Augusto. A partir de amanhã, eleitores e mesários não podem ser presos ou detidos, com exceções para a prisão em flagrante. Não sai daí, voltamos já. Escola é lugar de muitas escolhas, de experiências que transformam, que nos envolvem e ensinam a viver, com ética, empatia e engajamento. Assim, o SEBA evolui a cada dia por meio da educação e do trabalho em equipe. Estamos aqui na base, no começo do futuro. Em tudo que fazemos, buscamos educar para transformar. O SEBA é a escolha certa para preparar o seu filho. Labex, o complexo mais moderno da região. Idealizada por médicos cardiologistas, contamos com mais de 30 anos de tradição. Realizamos os mais novos e variados exames de imagem, com equipamentos de alta resolução e diagnósticos precisos. Nossos laudos são emitidos por especialistas, o que garante a excelência nos resultados. Labex, tecnologia a serviço da vida. Agende seu horário 22 2757 6300 ou WhatsApp 22 98824 0354. Estúdio Larissa Ramos. Muito mais que um estúdio de beleza. Produções para casamentos, formaturas, sessão de fotos, gestantes, pré-wedding e muito mais. Premiado como artista destaque em Macaé, o Estúdio Larissa Ramos é especialista em tranças, com ampla variedade de penteados também para cacheados. Serviços de cronograma capilar para fortalecimento pré e pós-tranças. E higienização com finalização de cachos. Agora também com manicure, para valorizar a sua produção para qualquer ocasião. Estúdio Larissa Ramos, para te deixar ainda mais maravilhosa. A Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu acionar a bandeira tarifária vermelha patamar 2 em outubro. Dessa forma, a conta de luz terá cobrança adicional de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos. Isso representa aumento em relação a setembro, quando a bandeira era vermelha patamar 1. Segundo a ANEEL, a bandeira patamar 2 foi acionada por dois fatores: o risco hidrológico, quando o nível de chuvas está baixo, e o preço de referência de energia, que tem aumentado por conta da seca. O consumo médio em uma casa brasileira na zona urbana é de aproximadamente 150 kW a 200 kW sem ar-condicionado.
Cenário de energia mais cara. O acionamento das bandeiras amarela ou vermelha patamar 1 e 2 pela ANEEL aponta um cenário de geração de energia mais cara. A última vez que o governo havia acionado a bandeira vermelha foi em agosto de 2021, na crise hídrica. E agora vamos falar sobre eleição 2024. Roda a vinheta. O desembargador Fernando Cabral Filho, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, derrubou mais uma tentativa dos adversários do candidato do PL à Prefeitura de Rio das Ostras, Carlos Augusto Baltazar, de tirá-lo da disputa. O recurso indeferido agora foi interposto pelo Agir, partido que apoia Misaías Machado, candidato do Republicanos, que também tentou impugnar Carlos Augusto, mas não conseguiu. O Agir apelou contra uma decisão do juízo da Zona Eleitoral de Rio das Ostras, que havia rejeitado notícia de inelegibilidade apresentada pelo partido e deferiu o pedido de registro de candidatura de Carlos Augusto. O próprio Maurício BM, através de sua coligação, havia tentado impugnar o candidato do PL, alegando que Carlos Augusto teria renunciado ao mandado de vereador, que exercia até fevereiro deste ano, para fugir de uma CPI. Ocorre que a denúncia se deu 9 de fevereiro, quando nem se ouvia falar em comissão de investigação. Para alguns observadores, Maurício teria inventado a tal CPI para fazer Carlos Augusto sangrar durante todo o período de campanha, o que poderia lhe ajudar a vencer o pleito. Continuaremos acompanhando as cenas dos próximos capítulos. E os eleitores não poderão ser presos ou detidos a partir de amanhã, 5 dias antes do primeiro turno das eleições municipais de 2024, que será realizada neste domingo, dia 6. A medida valerá até a próxima terça-feira, 48 horas após o encerramento da eleição. As exceções são para a prisão em flagrante delito, em virtude de sentença condenatória por crime inafiançável ou por desrespeito a salvo-conduto. No caso de detenção nesse período, a pessoa será imediatamente conduzida à presença do juiz competente, que verificará a legalidade da prisão. Caso o crime não se encaixe em uma das 3 situações citadas, a prisão será relaxada. O mesmo artigo também prevê que os mesários e candidatos não podem ser detidos ou presos, salvo em razão de flagrante, pelo período de 15 dias antes da eleição, em vigor desde 21 de setembro. Antes da gente terminar essa edição, confira o que foi destaque no RJ Interior. Prova prática do Detran começa com confusão após examinadores mudarem a distância entre cones. Confusão generalizada foi hoje pela manhã no Parque da Cidade, em Macaé. 2 escolas foram alvo de vandalismo no bairro Lagomar. O caso foi registrado na Polícia Civil. Mãe tenta jogar filho de 10 anos da ponte na noite de ontem no centro de Campos. Ela foi presa em flagrante. Energia elétrica mais cara para o mês de outubro. Bandeira tarifária vermelha patamar 2 devido à falta de chuva e à seca. E no quadro Eleições 2024, você vai ver que a partir de amanhã, eleitores e mesários não poderão ser presos e detidos, com exceção de flagrantes. E ainda sobre eleições, desembargador de Rio das Ostras sepulta a esperança dos adversários, derrubando mais uma tentativa de impugnar o candidato a prefeito Carlos Augusto Baltazar. Essas e outras notícias vocês encontram nas nossas multiplataformas digitais. E o RJI vai ficando por aqui, mas amanhã estamos de volta, viu? Beijos, tchau, tchau!
O Jornal no Fato é mais que um veículo de comunicação. É o melhor da informação do interior do estado do Rio em cada edição, com uma linguagem informal e irreverente, uma diagramação moderna e uma distribuição gratuita e dirigida. Levamos até você a notícia sempre em primeira mão. Reportagens especiais, colunas, denúncias e matérias investigativas sempre pautadas no comprometimento com a verdade, porque essa é a nossa principal missão. No Fato, o melhor jornal da região.